Traumatismo musculoesquelético, dos traumas mais comuns, né, em traumas automobilísticos, de trânsito, que envolvem principalmente motocicletas, e que muitas vezes não está envolvido, né, não está referenciado com risco imediato de vida, mas que podem causar lesões, até mesmo comprometimentos e sequelas. Então vamos falar um pouco sobre esse tipo de traumatismo. Então, raramente representa uma condição de risco imediato à vida. No entanto, nós temos que mantê-los, né, dentro das prioridades da avaliação. Reconhecer lesões potencialmente fatais, então, por mais que não estejam, na maioria das vezes, envolvidos em risco imediato, mas podem sim estar associados a algumas lesões que podem ser potencialmente fatais, como o caso de algumas fraturas, né, de ossos longos ou algumas cavidades que podem armazenar uma grande quantidade de sangue que podem sim levar ao choque e ao risco de morte. E reconhecer ainda a cinemática que produzir as lesões. Então, essa cinemática ela é muito importante, porque a depender de como aconteceu, muitas vezes nas questões, né, de concurso, eles descrevem a cinemática para que você possa chegar, né, descrever quais são os principais órgãos, membros ou localidades que podem ter sido afetadas durante aquela cinemática. Então, algumas quedas de alturas superiores, como em torno de 3 metros, em que a vítima pode ter caído de pé, pode ter uma lesão de tornozelo, né, bilateral, ou um trauma que envolve motocicleta, em que há uma lesão frontal, né, dessa motocicleta com alguma outra parte, fazendo com que, no caso, a vítima, que era o piloto, seja projetado para fora para longe da motocicleta e cause alguma lesão, por exemplo, em ossos longos de fêmur, né, durante essa projeção em que há esse contato do fêmur com a parte dianteira da moto, levando a algum tipo de fratura. Então, assim, reconhecer a cinemática vai sim levar a um melhor reconhecimento das lesões que podem estar envolvidas. Então, como é que a gente vai fazer essa avaliação? Elas podem ser classificadas, né, esses traumas musculoesqueléticos podem ser classificados em 3 tipos. O primeiro, em que as lesões vão estar associadas a risco de morte, né? O segundo, em que esse traumatismo musculoesquelético ele não vai acarretar risco de morte, mas está associado a outro trauma, né, a um trauma multissistêmico, que esse sim pode levar, né, ao risco de morte. Ou ainda o trauma musculoesquelético isolado, que esse sozinho não vai ocasionar risco de morte. Então, no primeiro caso, eu posso ter uma lesão de pelve, em que o paciente pode ter uma hemorragia pronunciada e ter sim um risco de morte pelo desenvolvimento de um choque. No segundo, né, que eu vou ter o traumatismo, no caso, que não vai estar acarretando risco de morte, por exemplo, uma fratura de tíbia, mas está associado a um paciente que foi politraumatizado e teve uma lesão torácica, né, penetrante, levando ao desenvolvimento, por exemplo, de um pneumotórax hipertensivo, e isso sim é associado a um trauma multissistêmico que tem sim risco de morte. E no terceiro, eu vou ter um trauma musculoesquelético isolado, por exemplo, uma fratura de clavícula, em que eu não vou ter o risco de morte, ele isoladamente pode sim aguardar e ser tratado de forma mais calma. Então, eu vou ter essas 3 classificações. Na avaliação primária, eu sempre vou seguir o ABCDE, independente de qual seja o quadro do paciente. Se eu chego lá, o paciente está andando, o paciente está falando, o paciente está respirando tranquilo, eu vou sempre fazer a avaliação primária seguindo todos os parâmetros. Claro que se eu chego lá e o paciente já está falando, está sentado, está sem dor, está sem queixa, então eu já vou pular algumas etapas, porque eu já vou avaliando mentalmente e automaticamente. Mas eu vou sempre fazer essa avaliação, seja ela de forma sistemática, como deve ser feita, ou da forma já com o tratamento implementado, porque eu vou estar tratando, né, essas causas se houver necessidade. O paciente tem, por exemplo, uma lesão que está sangrando e aquilo ali está aumentando, está fazendo edema, já pode até chegar ao desenvolvimento de uma síndrome comportamental. Então, eu vou estar, sim, intervindo dentro daquela lesão. E essa avaliação ela tem que ser sistêmica e não pode ser pulada ou desapercebida para que o paciente não possa chegar até algum tipo de complicação.
E aí, depois que eu fizer a minha avaliação primária, o paciente tá ok, eu não preciso, fiz todas as contenções que eram necessárias, o paciente não tá grave, não tem um risco de vida, então eu já posso ir também para a minha avaliação secundária. Na avaliação secundária do trauma musculoesquelético, eu vou avaliar os ossos e articulações, né? A inspeção, ela vai ser sempre à procura de deformidades ósseas que possam representar fraturas ou luxações. As lesões de tecidos moles, que vai estar incluindo o aumento do volume, né, que o edema normalmente vai estar presente quando o paciente tiver alguma deformidade, você já vai estar verificando a deformidade com o aumento desse volume, a presença de lacerações e abrasões, por mais que não sejam graves, mas podem indicar que naquele local teve uma troca de energia muito grande, a cinemática envolveu aquele membro, então posso já estar buscando algum tipo de alteração. Presença de hematomas, presença de um ferimento, que os hematomas eles podem estar diretamente relacionados às contusões, né, um trauma fechado, e ainda a observação da cor da pele, porque o paciente estiver com aquele membro, aquele local somente pálido, com uma perda da coloração, já frio, pegajoso, já pode estar indicando uma hemorragia naquele local, ou até mesmo um choque, que já vai estar instalado de forma sistêmica. A perfusão, né, avaliar a palpação dos pulsos distais e observar o tempo de enchimento capilar. Então, sempre que eu estiver avaliando aquele membro, tá avaliando os pulsos, o distal e o proximal, tá verificando se eles estão dentro da normalidade, o tempo de enchimento capilar, se está dentro, né, de até 2 segundos. A função neurológica, então avaliar sempre a função motora e sensitiva dos membros, tá sempre fazendo palpando esse membro e verificando se o paciente consegue fazer, mesmo que seja uma movimentação passiva, né, com a ajuda, e se ele está tendo essa sensibilidade, se a gente tocando naquele local, então o paciente está com o membro inferior, com algum tipo de lesão, que possa indicar uma fratura de tíbia. Então, vou estar sempre verificando os pulsos e tá fazendo a palpação dos dedos, do pé, verificando se ele tem essa sensibilidade, se ele ainda está conseguindo ter essa sensibilidade ou se teve alguma alteração da função neurológica. Então, o tratamento, né, dessas lesões. Sempre deve haver um tratamento de qualquer lesão que ameace a vida, né, na avaliação primária. Então, eu só vou passar para a avaliação secundária se a minha avaliação primária estiver ok, se o paciente não tiver risco. E se ele tiver algum risco de, mesmo estando ok na primeira avaliação, eu tenho a necessidade de estar voltando para aquela avaliação. Então, eu sempre vou estar refazendo essa avaliação primária para ver se aquele tratamento que eu instituí foi favorável para ele. Interromper qualquer sangramento e tratar o doente em choque. Então, o paciente teve uma lesão, que teve uma perda sanguínea aumentada, 500 ml, 750 ml, eu vou classificar esse choque em choque nível 1, nível 2, e vou estar fazendo essa reposição, vou estar fazendo a interrupção dessa hemorragia para estar tratando de forma adequada. Avaliar a função neurovascular distal, como a gente acabou de discutir. Avalia como é que tá os pulsos, avaliar a sensibilidade, avaliar a temperatura. Tudo isso deve ser avaliado porque naquele momento o paciente pode estar com o membro até um pouco lesionado, mas não com um agravamento. Mas se a gente não estiver fazendo essa avaliação contínua, né, pode passar desapercebido e o paciente acabar tendo alguma lesão mais grave e tendo algum comprometimento irreversível daquele membro. Então, sustentar a área da lesão, sempre estar reavaliando, imobilizar o membro ferido, incluindo a articulação acima e a articulação abaixo do sítio de lesão. Então, vou imobilizar toda a área, porque se eu imobilizar só a área que foi lesionada, por exemplo, numa fratura, e a articulação ela ficar solta, o paciente ele vai continuar tendo essa mobilização e eu não vou ter imobilizado, na verdade, né? Ele vai continuar tendo essa mobilização da articulação e eu não vou ter como parar aquela mobilização e evitar que, além daquela fratura, eu tenha uma lesão de vasos, uma lesão de nervos, que seja pronunciada e seja aumentada devido àquela movimentação. Então, sempre estar fazendo essa mobilização de forma adequada. E quando for imobilizar, sempre verificar o pulso distal e proximal antes e depois da imobilização, né? Para estar verificando se não houve qualquer tipo de alteração pela imobilização. Reavaliar o membro ferido após a imobilização para verificar a alteração da função neurovascular distal, que foi o que eu acabei de falar, e tratar adequadamente a dor, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, essas fraturas,
essas luxações, contusões, elas causam muita dor e essa dor ela deve ser respeitada, deve sim ser tratada de forma mais rápida possível. As fraturas, elas podem ser classificadas em vários tipos, mas a gente vai tratar agora principalmente das expostas e das fechadas. Então, a fratura exposta, ela é definida como aquela extremidade óssea em protusão, né? E, em geral, elas não devem ser reposicionadas de modo intencional. Então, como na imagem a gente vê uma exposição do osso, não, então agora eu vou tentar alinhar esse membro, vou colocar ele no lugar, porque aí eu vou estar favorecendo. Pelo contrário, você pode estar exacerbando essa lesão, né? Então, quando a gente vai lá e faz essa mobilização do membro, pode estar levando o paciente a ter uma lesão aumentada de vasos, de nervos, da própria musculatura, do próprio osso naquela localização. Então, se o paciente está com alguma fratura, o ideal é tentar alinhar se a fratura for fechada e se eu não tiver uma expansão ou aumento dos sintomas. Se a fratura for exposta, o ideal é tentar proteger com um material estéreo e fazer a imobilização do jeito que aquele membro está no momento. E aí, quando ele chegar na unidade, né, de referência de trauma, aí sim vai ser feito tudo o que for necessário. Então, a imobilização e manipulação inadequada podem converter uma fratura fechada em exposta. Então, você às vezes tem uma fratura exposta, que levando, né, essa manipulação, você vai exacerbar a lesão. E às vezes você tem uma fratura fechada, mas aí na hora que você vai tentar realinhar, ela se torna uma fratura exposta e acaba trazendo mais complicações, um risco maior de infecção, porque a gente sabe que uma fratura exposta, depois de 6 horas de exposição, ela já é contaminada, ela já é infectada, então realmente tem que se ter cuidado em relação a esse tipo de lesão. E as fraturas fechadas, né, eu vou ter uma sensibilidade, uma deformidade, a presença dos hematomas e aumento do volume e a crepitação para estar confirmando que aquela lesão é uma fratura. Então, o pulso, cor da pele, função motora e sensitiva, elas devem ser avaliadas distalmente ao sítio suspeito da lesão, para estar verificando se aquela fratura não ocasionou, né, algum tipo de alteração. E como falei para vocês, tentar alinhar o membro, muitas vezes pode acabar exacerbando as lesões e causando problemas adicionais, então sempre ter cuidado. A imobilização e manipulação inadequadas podem converter uma fratura fechada em exposta. E existem duas fraturas muito graves, né, que são associadas a uma hemorragia bem pronunciada, que são as de fêmur, né, devido à presença de algumas artérias bem importantes próximo ao local e além do osso, de ser o osso mais longo que a gente tem no nosso organismo, e ainda de pelve, né, devido ao local, né, no caso, a região abdominal, ser a área em que a gente consegue conter uma maior quantidade de sangue. Então, muitas vezes tem uma lesão, né, uma fratura de pelve, tem a lesão dos vasos que estão dentro da cavidade abdominal e da região pélvica, e o abdômen ele começa a armazenar aquela quantidade aumentada de sangue e o paciente começa a ter sinais e sintomas de um choque pronunciado devido à hemorragia interna. Então, são as duas fraturas mais graves devido a essa quantidade de sangue, essa quantidade de hemorragia pronunciada que também é tão grave. Fraturas em alinhamento de membros. Não tem como vantagens o alívio da compressão de nervos e artérias, a melhora da perfusão, a redução de hemorragias e ainda facilita a colocação da tala e reduz a dor. Claro, se eu tenho uma fratura em que o meu membro está bem alinhado e eu posso colocar a tala para ficar da forma mais perfeita possível, claro que é muito mais favorável, tanto para o paciente, é claro, como também para o profissional, porque vai ser muito mais fácil dele fazer essa imobilização. Mas tem algumas contraindicações, como a gente já discutiu. Se o paciente estiver com dor significativa, não vai adiantar você tentar realinhar, porque você vai causar mais dor ao paciente. E se tiver resistência, então você vai tentar alinhar o membro. Se você, na tentativa de realinhar, teve alguma resistência ou a dor que já era significativa se tornou ainda mais aumentada, então o ideal é contraindicar esse alinhamento e fazer a imobilização do membro do jeito que der, do jeito que estiver lá, já para evitar que tenha uma lesão aumentada e acabe trazendo outros problemas. Então, o uso de talas, elas devem ser acolchoadas, mais rígidas, né? Então, a gente pode acolchoar com compressa, com lençol, até mesmo com a roupa do paciente,
para evitar o contato direto e não ter uma lesão maior de contato, mas sempre serem talas rígidas, né, para realmente fazer a imobilização. Então, joias e relógios devem ser removidos porque normalmente esses membros afetados eles tendem a aumentar de circunferência, tendem a ter o edema, ter deformidade. Então, aquela joia que às vezes ficava lá bem ajustada, agora posteriormente vai causar algum tipo de lesão, então devem ser retiradas antes do edema. E também porque podem acabar atrapalhando, né, na imobilização. A avaliação das funções neurovasculares distais ao sítio da lesão antes e após, então, como eu falei para vocês, sempre está verificando como é que está esses pulsos, se os pulsos estão ok, para que a gente não tenha qualquer tipo de problema, né, devido à imobilização. E após a colocação da tala, considerar a elevação do membro. Então, assim, a elevação do membro deve ser sempre verificada de acordo com a indicação. Não tem nada que diga que você fraturou um membro e você vai ter que elevar, porque muitas vezes o paciente já está com hemorragia, já está com perda. Então, fez a colocação da tala, avaliar como é que fica melhor o posicionamento desse membro. Luxação é a separação dos ossos, né, da articulação, e é resultante de significativa ruptura dos ligamentos. A imobilização. Então, a suspeita de luxação ela deve ser imobilizada na posição que foi encontrada, né? Também evitar esse realinhamento. A manipulação cuidadosa da articulação pode ser feita, né, para restaurar o fluxo sanguíneo quando o pulso é ausente ou fraco. Então, fez a verificação, o paciente está sem pulso ou está com pulso mais fraco, né, quando você faz principalmente a comparação entre ambos os membros de lateralidade, quando você está, por exemplo, com um membro inferior afetado. Então, você pode tentar fazer uma manipulação cuidadosa, né, para ver se você consegue restaurar o fluxo ou o pulso. E a crioterapia, né, durante o transporte, gelo ou compressas frias podem ser utilizadas, mas evitar colocar diretamente na lesão, sempre colocar, fazer a utilização de coberturas e de produtos estéreis para estar evitando contaminação e risco de infecção. E evitar o contato direto para não causar algum tipo de lesão adicional, né, de queimadura de pele. As amputações se referem à perda de parte ou de todo um membro, né, e a avulsão envolve a remoção dos tecidos moles. Então, quando eu tenho, por exemplo, perda de parte do couro cabeludo ou avulsão do couro cabeludo, então é a remoção de tecidos moles. E a amputação é quando se refere realmente a parte óssea e também a parte muscular, né, a amputação daquele membro se dá por essa perda mesmo, total ou parcial. O risco de hemorragia, né, é aumentado em amputações incompletas, porque você não tem aquela hemostasia de forma adequada. E o membro perdido na cena normalmente fica próximo, né, ao local onde a vítima estava ou foi encontrada, mas também pode ter sido lançado para longe, né, da vítima, e ele deve ser localizado, né, para possível reimplante, mas isso, claro, depois da realização e avaliação primária do paciente, quando ele não estiver mais em um risco iminente de morte, em que você realmente tiver tempo para estar fazendo essa busca. Como é que se procede, né, os cuidados com essa parte amputada? Então, deve ser feita a limpeza, né, dessa parte irrigando com Ringer lactato, e envolve essa parte amputada com gás estéreo umedecida com Ringer e coloca-se dentro do saco ou recipiente plástico. Então, após identificar o saco ou recipiente, né, com o nome do paciente, se referindo qual é aquele membro para que facilite a identificação, porque muitas vezes ele não vai estar lá todo bonitinho, ele vai estar cheio de lesões. Mesmo com a limpeza e com o envolvimento, às vezes ele já tem alguma perda pronunciada, presença de necrose. Então, sempre está identificando o membro e de quem é. E colocar também outro recipiente para inserir com gelo moído. Então, você vai envolver com o saco primeiro, né, naquela parte que vai estar sendo umedecido, o membro. E depois, dentro de outro saco, você coloca gelo e envolve o primeiro saco, sempre evitando o contato direto. Para não congelar a parte amputada, não colocar diretamente em contato com o gelo. A síndrome compartimental vai ser uma doença que pode levar à perda do membro. Então, tem uma progressão bem rápida e deve
ser tratada de forma imediata. E ela se dá devido ao suprimento sanguíneo do tecido, né, que vai estar comprometido pelo aumento da pressão local. Então, vai ter um aumento da pressão naquele local e vai comprometer o fluxo adequado, o fluxo sanguíneo adequado. E ele vai se dar devido a hemorragias, né, derivadas de fraturas ou lesão vascular e o aparecimento desse edema do terceiro espaço, fazendo com que o corpo aumente essa pressão no local e cause uma diminuição do suprimento sanguíneo. Os sinais precoces são dor e parestesia. A dor aumenta dramaticamente com a movimentação passiva do membro acometido. Então, se tentar fazer a mobilização, o paciente ele vai ter uma dor aumentada. Então, realmente, a dor é um dos sintomas mais presentes na síndrome compartimental. E nós temos como sinais tardios a ausência do pulso, né? À medida que esse aumento da pressão se dá e também a questão da diminuição do fluxo no local, nós já vamos ter uma ausência de pulso, paralisia e palidez. Então, se não for feita uma intervenção imediata, o paciente pode sim perder o membro. E temos ainda a síndrome de esmagamento, né? Que é uma síndrome caracterizada por insuficiência renal e morte após grave trauma muscular com destruição do músculo e liberação de mioglobina. Então, nós vamos identificar a presença dessa síndrome em soterramento prolongado, lesão traumática à massa muscular, comprometimento da circulação na área afetada, porque ela é caracterizada principalmente por essa liberação de mioglobina devido à destruição, né, muscular. E nós devemos sempre ter atenção, né, devido à liberação do potássio. Então, à medida que a gente tem essa destruição muscular, né, essa destruição devido a esse grave trauma, nós vamos ter uma liberação aumentada de potássio e isso pode acarretar em arritmias para o paciente. Então, o paciente ele pode sim ter uma alteração cardíaca devido a essa liberação aumentada de potássio. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima!